Vocês que estão assistindo no gravado, nós vamos iniciar agora e vamos começar a apresentação sobre a criança interior. Nós não vamos nos aprofundar muito, mas eu quero indicar para vocês o livro Acolhendo a Criança Interior, que nós estamos lendo de segunda a sexta-feira, e lá a gente está abordando capítulos por capítulos e temas muito profundos. Então a gente vai continuar falando mesmo no grupo, porém hoje vai ser um pontapé inicial, digamos assim. Teve dúvida, pode perguntar, e nós vamos abordando aqui cada passo, porque o nosso tempo é curto e não dá para se aprofundar tanto que o tema necessita. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero dizer para todas sejam bem-vindas e que hoje nós vamos ter uma jornada de autoconhecimento, porque a criança interior é uma parte nossa, uma parte da nossa personalidade, em que muitas das vezes fica adormecida dentro de nós, muitas das vezes a gente não acessa, seja por dor, seja por trauma, seja por N situações. A gente pensa que nem existe, mas ela está lá, nas nossas reações, no nosso modo de conversar, de amar, de todas as formas que nos expressamos, a criança está lá. Então hoje a gente vai abordar e explorar o conceito da criança interior e como acolhê-la para que você possa ter uma transformação na sua vida. O que é essa criança interior que todo mundo fala? A criança interior é uma parte de nós, porque a gente sabe que existe o crítico interno, a gente sabe que existe o adulto saudável. Então todas essas partes, elas fazem eu gosto da forma que o Dr. Augusto Cury fala, né? A mesa redonda do eu. Elas fazem parte da forma que nós vivemos, que escolhemos, que decidimos. Então hoje a gente vai pegar essa pequena parte do nosso eu para estudar, que é a criança interior, e que muitas das vezes está ali no nosso subconsciente adormecida, mas a qualquer gatilho ela toma conta de você. Qualquer situação que vem, aí você, não sei se você já ouviu essa frase, do nada a pessoa explodiu, do nada ela desistiu, do nada ela cortou relação. Então não é que seja do nada, é algo que está ali no seu subconsciente escondido. Então a criança interior é a parte de nós que contém as nossas experiências, as emoções e traumas de infância. Ela influencia o nosso comportamento, como nos relacionamos e a forma de como que vemos o mundo, qual que é a sua cosmovisão. Eu gosto de usar essa palavra porque cada um tem a sua forma de ver o mundo. Cada um cresceu em um ambiente familiar diferente, com uma cultura diferente, e isso tudo influencia a sua forma de enxergar o mundo, influencia os seus relacionamentos. Então a criança interior, ela vai ter sim a sua parte no comportamento, relacionamento e na sua cosmovisão. Acolher essa criança interior, como que vai funcionar isso? É você enxergar que essa parte sua existe. É reconhecer e validar essa parte, tanto as partes boas, em que essa criança aflora, né? No livro fala a criança sol. Eu gosto de falar que a criança saudável, a criança feliz, ela está agindo quando você faz coisas alegres, boas, intuitivas, ou quando vem aquela parte da criança sombra, a criança ferida, em que quando é acionado um gatilho, quando vem uma dor, uma memória reprimida, você age de uma forma não tão boa. Então aqui eu vou dar algumas características para que a gente possa encontrar essa criança sol dentro de nós e a criança sombra. Como que é essa criança sol? Ela tem uma autoestima fortalecida, ela é criativa, ela é alegre, ela é carinhosa, ela é curiosa e ela é espontânea. Tudo aquilo que você vai fazer, em que você tem aquela vontade de descobrir, de ir atrás, de olhar, é a sua criança sol, aquela sua parte saudável que está te estimulando. Quando você é doce, você é acolhedora, você é alegre, você é espontânea nas suas ações, você está na sua essência. Porque muitas das vezes a nossa essência é calado por traumas, por dores ou pela figura de autoridade. Pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ter sido um professor, pode ter sido uma figura religiosa que calou a voz dessa criança sombra, que não quis dar espaço para essa criança, que calou a voz da criança sol e alimentou a criança sombra, não deu espaço
para que você fosse curiosa, para que você fosse alegre, para que você fosse carinhosa. E tá tudo bem, porque aqui a gente não tá para julgar o outro, mas para se acolher, para olhar para dentro de nós e encontrar os traumas, os gatilhos, para que isso for ressignificado e possa haver a mudança genuína. Nós entendemos que a mudança vem a partir da consciência. Quando você tem consciência das suas dores, quando você tem consciência das suas limitações e se acolhe, aí vem a cura, aí vem a ressignificação. Então, quando você não está agindo dessa forma, você não está com a sua autoestima fortalecida, você não consegue ser carinhosa, você se torna meio ríspida, você está agindo de uma forma não criativa, tem aquele bloqueio, são N situações, mas aqui tratando da criança sol enfraquecida. Por quê? Porque a criança sombra é que está tomando a frente. Como que é as características dessa criança sombra? É uma criança ferida, é uma criança triste, é uma criança que tem o desamparo, que sofre por solidão, em que ela foi desenvolvida. E aí as meninas que estão na leitura do livro, a gente falou sobre as 5 feridas emocionais, em que nela alguma dessas feridas foi ativado, ou por abandono da mãe, ou por rejeição da mãe, abandono do pai, por traição, por humilhação. Tudo vem ali da infância. O que foi que aconteceu na infância? Não fica na infância. Então, essa criança sombra, ela tem medo. Quando você está sentindo medo te paralisando, a sua criança ferida, a sua criança sombra, ela está ganhando força. Quando ela sente um desamparo, ela sente que não vai ser validada, ela não foi acolhida. Então aqui eu trouxe uma imagem que é do livro para exemplificar melhor essa diferenciação. Sejam todas bem-vindas, boa noite. Se tiver dúvida, coloca aqui no chat. Essa diferenciação entre a criança sombra e a criança sol. Olha aqui na imagem, não sei se está aparecendo grande para vocês, mas eu vou tentar ler e tentar exemplificar para cada uma de vocês. Se for olhando para o lado é porque eu tenho outra tela aqui e aí fica melhor para apresentar o slide. A criança sombra. Minha mãe brigava muito com o meu pai. Olha isso, então aqui já tem uma família disfuncional. E a gente sabe que os nossos relacionamentos, eles são aprendidos na família primária. Então minha mãe brigava muito com o meu pai. A mamãe era temperamental, era uma pessoa distante, ela estava sobrecarregada, estressada. Então, qual que é o meu papel como filho? A criança não consegue olhar para o pai e jogar a culpa para ele. O papel vem para ela. Então, ela olha e se culpa. O que essa criança começou a fazer? Pai brigando com a mãe está carregada, está temperamental, quer dizer que ela está muito estressada, ela está sensível. Ela está sobrecarregada, ela está estressada, e aí o pai é aquela figura omissa. Aqui a gente está citando um caso que é o caso do livro. Aquela figura omissa, calado, triste, ausente. Ambos têm feridas, ambos estão sofrendo, tanto a mãe quanto o pai. Não estão sabendo lidar, então são pais imaturos, eles estão sabendo lidar com as dores deles. Só que a criança está sendo afetada por esse ambiente. A criança é como uma esponja, ela absorve tudo o que aconteceu. Então, qual que é o papel que ela entendeu? Eu tenho que manter a mamãe e o papai junto. Qual a frase que vem para ela? Que a mãe repete para essa criança. Espera só quando seu pai chegar em casa. Ameaça. Então a criança vive sempre acuada, com medo. Espera o quê? Espera só quando seu pai chegar. Aí fica aquele... Mas o que o pai vai fazer quando chegar? Fica aquelas dúvidas internas. E aí o pai fala assim, me deixa fora disso. Aquele pai omisso. Eu não quero nem saber, o filho é seu, toma conta você. Eu não vou opinar, me deixa em paz. Tudo vem em cima de mim. Um pai omisso. E aí o que a criança entende? O que ela internaliza? Não sou o suficiente. Eu sou um fardo para o meu pai e para minha mãe. Eles não me queriam. Eu sou um fardo, eles estão brigando por minha causa. Eu não posso ser eu mesmo. Porque se eu começo a brincar, se eu começo a trazer para eles, eles começam a discutir. Então eu não posso ser eu mesmo, eu preciso ser outra pessoa. Eu preciso fazer tudo certo. Eu preciso fazer você feliz. Então o que essa criança está sentindo? Uma pressão enorme, medo,
mágoa. Então, o que isso resulta na criança? Tento fazer tudo perfeito. Aquela criança perfeitinha que ela amadurece antes do tempo. Aquela criança em que ela tenta de alguma forma apaziguar a situação entre os pais. Evito conflito, eu quero controlar tudo. Nossa, a gente tá tão pequeno. Eu evito desafio e reprimo muitas coisas. Resumindo, a criança sombra é a criança em que internalizou, absorveu todos os traumas para ela. Ela colocou tudo aquilo como culpa dela. E isso vai ser carregado até a fase adulta. Se você observar aqui, ela foi guardando, ela foi internalizando, e muitas das vezes isso é encapsulado aqui no seu subconsciente. Não vem para aqui, para o córtex pré-frontal, não vem, ele fica lá guardado nas memórias, no hipotálamo. Por quê? Porque de alguma forma ele não está conseguindo lidar com aquele sentimento, com aquela situação. Diferentemente, tem a criança sol. Essa criança sol é que a mãe é divertida, a mãe sempre está ao lado, a mãe presente. A mãe fazia as comidas deliciosas. Então, o que é comidas deliciosas, estar presente? Memória afetiva. É você criar um momento em que vai marcar a criança. Muitos pais vão atrás de ter condições e tudo bem, mas não é o presente, não é o valor, é a presença. O que marca as crianças são memórias afetivas. Depois tudo isso você vai anotando e procurando dentro de si. Qual a memória afetiva que eu tenho, que eu gosto de lembrar com o meu pai, com a minha mãe, com o meu cuidador? Papai era legal e brincava muito comigo. Pode ser que esse pai trabalhasse muito, mas o pouco que ele estava em casa com esse filho, ele marcava de forma positiva. Ele trazia um presente, ele brincava no seu tempo. Então, esse papai, ele era presente. Essa criança, o que aconteceu com ela? Ela entendeu, eu sou suficiente. Eu posso impor limites, eu posso me defender, eu estou bem, eu sou desejado. Por quê? Porque foi validado. Ele, diferentemente da criança sombra, ele não está passando por pressão, por medo, por mágoa. Ele não tem dúvida da validação, ele não está no meio desse conflito pai e mãe. Ele está sendo ele, essa criança está sendo ela mesma. Então aqui está mostrando alguns recursos que favoreceu essa criança ser assim. Então ela expressa as opiniões, ela é ouvida, ela tem amigos, ela tem gostos por música, ela tem contato com a natureza, ela tem uma casa boa, ela tem recursos suficientes financeiros, tem saúde, enfim. Todas essas partes, quem tem um livro vai conseguir observar melhor. Então, o que você viveu na sua infância, tudo bem, Mirella, que Deus venha falar melhor no seu coração. O que você viveu na sua infância vai influenciar, sim, hoje. Então, por que eu devo acolher essa criança interior? Muitas das vezes a criança interior está ferida e precisa ser curada. Por que eu preciso acolher? Por que eu preciso ter contato com isso? Se você quer ter uma vida mais plena, se você quer se conhecer e sair do automático, é interessante você olhar para suas feridas e vai ficar salvo, Mirella. Só a parte da intervenção que não, a parte da nossa intervenção final não vai ter, dos exercícios, mas a parte do texto eu deixo sempre salva para vocês. E aí, ignorar e negar essa parte de nós pode levar a problemas como ansiedade, depressão e dificuldades nos relacionamentos. Nós, como psicanalistas, como profissionais da saúde mental, a gente sabe que ignorar não é o caminho. E a gente foi ensinado a ignorar. A gente foi ensinado a passar por cima de nós mesmos. Mas chegou um momento que agora você é adulta saudável e que você não precisa mais ignorar seus sonhos, suas vontades, seus desejos, que muitas das vezes você nem sabe mais quais são. Porque você passou uma vida sendo dirigidas por pessoas, por figuras de autoridade, e a gente não está aqui, eu quero enfatizar, para julgá-los, mas nós estamos aqui para jogar luz nas trevas, para trazer conhecimento. Nós não falamos lá no início, é uma jornada do autoconhecimento. Então, quando você entra nesse caminho do autoconhecimento, você olha para dentro de si e começa a se questionar.
começa a ter consciência. Eu vivo o que vivo porque gosto ou porque foi ensinado para mim. Eu faço o que faço porque faz parte do meu ser, do meu eu, ou porque eu estou espelhando dores da infância. Então, ignorar ou negar só vai trazer doenças para você. É isso que a gente aprende sobre as doenças psicossomáticas. Quando eu não quero enfrentar uma dor, quando eu não quero olhar para dentro de mim mesma, eu vou e nego, é um mecanismo de defesa. Eu vou e ignoro, me distraio também, é um mecanismo de defesa. E isso não vai me ajudar, isso só vai piorar e agravar, gerando o quê? Uma ansiedade. Você tá ansiosa, não sabe por que eu tô ansiosa? Por que eu tô desse jeito agitada? Você não sabe a raiz. Por que tá vindo essas depressão, essas ondas? Tava tudo bem de repente, porque o seu consciente entendeu e mandou sinal pro seu subconsciente que agora você está pronta para acessar essas situações. Então não adianta você querer ficar a vida inteira negando ou ignorando tudo isso. Então acolher a criança interior é o primeiro passo para que você tenha cura emocional e bem-estar. Como que eu vou acolher essa criança interior? A gente fala tanto, então vamos para a prática. O que eu posso fazer para acolher? Hoje nós não vamos entrar na parte de identificar. Outro dia a gente vai começar nesse processo, porque existem muitas nuances e é muito mais profundo para que você identifique quais as áreas que foram afetadas. Mas eu posso mostrar caminhos para que você comece a se resolver. Um deles é a meditação. É você começar a trazer consciência para suas emoções e sensações. Muitas pessoas não sabem nem nomear o que estão sentindo. Ela fala, é uma incomodação, tá? Mas da onde que vem essa incomodação? Quando que começou? Em que área do seu corpo se manifesta essa incomodação? Quando que começou a acessar essa criança? Quando você sabe que é você, na sua essência, ou é a criança ferida? Então a meditação, esse momento de solitude, esse momento de silêncio, esse momento de reflexão que muitas das vezes a gente não faz, é o que vai te ajudar a acolher essa criança interior. Muitas pessoas fogem do silêncio, elas têm medo, elas chegam em casa, ligam a televisão, ligam a rádio e sentam e abrem o celular. Por quê? O barulho, as distrações é uma forma do mecanismo de defesa de proteger contra os pensamentos, contra a voz interior, às vezes o crítico interior, às vezes a criança interior. Então tudo isso é silenciado e negar não é o caminho, silenciar não é o caminho. A meditação vai te abrir para que você se conecte com essa emoção e sensação. E é claro que às vezes não é boa, mas quando você entra em contato, você identifica, é mais fácil você trabalhar ela. É mais fácil vir a resposta da onde é que está vindo essas emoções reprimidas. A escrita terapêutica também é um caminho. Descobri, meditei, nossa, eu acho que é raiva. Dá um negócio ruim, é raiva. Aí você vai começar a expressar, pôr para fora o que foi guardado. Então a escrita terapêutica é uma forma de mapeamento, mas também de se expressar. Você pode pegar e começar a escrever para você mesmo, conversar com essa criança, trazer para fora todas as dores. Mesmo que eu não consigo conversar com a minha mãe, eu não consigo conversar com meu pai, ou com aquele líder que me feriu, com aquele professor, enfim, com aquela pessoa, você talvez não tenha acesso. Mas você pode escrever todos os seus sentimentos e traumas. Isso vai te ajudando a ressignificar, a trazer consciência, ter um outro olhar sobre aquilo que aconteceu. A visualização também pode ajudar você a trazer uma ressignificação. Porque o nosso cérebro, a neurociência fala, que ele não tem essa ciência do que está realmente acontecendo, do que eu estou imaginando. Então você pode se imaginar acolhendo essa criança, dando o amor que ela precisa, mostrando a compaixão que ela precisava. A arte-terapia também é um caminho muito legal. As pessoas se expressam através de desenhos, de formas, com tinta, com massas, com produtos que produzem uma arte você vai estar pondo na forma física algo que é abstrato. E isso é muito bom, é uma liberação
de tensões, de tristeza, de sentimentos e de trauma. Então a arte terapia também é um caminho para você se acolher. E por fim a psicoterapia, que você pode procurar e deve procurar ajuda. Se você é um psicanalista e está acompanhando esse vídeo, eu te aconselho a procurar um grupo terapêutico ou uma ajuda profissional individual para poder te ajudar a acessar alguns traumas. Às vezes eles nos estão tão escondidos que nós precisamos dessa ajuda externa, um olhar externo atento, profissional, vai te ajudar a se enxergar melhor. Então qual que é o benefício que eu vou colher se eu conseguir acolher essa criança? Você vai começar a curar os seus traumas emocionais e as feridas da infância. Você vai desenvolver mais autocompaixão e amor próprio. Você vai ajudar o crítico interior. Você vai acalmar o seu ego ferido, a criança ferida. Você vai começar a conversar com ele. Uma dica que eu te dou: não é falar, eu vou ignorar essas vozes interiores, essas dúvidas, essas reflexões, eu vou ignorar e vou seguir. Você não vai conseguir ignorar. O caminho não é esse. O caminho é acolher, é ouvir, é validar, mas não ficar congelado nesse sentimento. Então, desenvolver mais autocompaixão e amor próprio é um dos benefícios quando você acolhe a sua criança interior. Melhorar o seu relacionamento e sua comunicação. Porque quando você vê um gatilho sendo acionado, você respira e fala, não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui. Eu não vou explodir com tal pessoa porque ela não tem culpa. É um gatilho emocional. Eu vi uma história de uma pessoa em que ela estava ferida e que o filho dela derrubou um copo no chão com água. E aí já veio subir o sangue, já queria gritar e xingar a criança. Ele, opa, por causa de um copo que derrubou com água, eu vou estourar mesmo? Será que é isso o motivo? Não é. É porque acionava a criança interior dele, o gatilho da criança ferida, da criança sombra. Ele lembrava de situações em que ele fez a mesma coisa e o pai e a mãe acabou com ele, bateu e trouxe uma dor para ele. Eu vi uma história também de uma moça, hoje senhora, e que na infância dela, ela morava num sítio, a mãe pediu, descasca as batatas para mim, porque eu vou receber as pessoas pro seu aniversário, a gente vai fazer algo aqui. E aí a menina começou a chegar gente, ela se distraiu e começou a brincar, e a mãe pediu as batatas, que a mãe ia precisar. Quando a mãe pediu as batatas, ela voltou correndo, catou as batatas, descascou de qualquer jeito e as batatas ficou tudo pequenininha, porque ela descascou e saiu pedaços grandes da batata. E aí ela pegou essas cascas e jogou no lixo e deu as batatas para a mãe. Essa mãe explodiu. Essa mãe pegou essa menina e forçou ela pegar do lixo as cascas de batata e comer tudo. E a partir daquele dia, nunca mais essa pessoa quis comemorar o aniversário, porque ela teve que comer a casca de batata do lixo. Outro exemplo. Tinha um menino em que ele queria beber um suco. Ele queria um copo com suco. E aí ele bebeu, achou gostoso e pediu mais. Só que o pai, ele estava tão estressado e nervoso, falou, você quer mais? Aí o menino começou a chorar, eu quero mais, eu quero mais. Ah, você quer mais? Peraí que você vai ver. Ele foi lá e pegou e encheu. Tinha acabado o suco, ele foi lá, fez mais suco e fez. Você vai beber essa jarra toda. Porque você fez pirraça. E forçou o menino a tomar o suco inteiro. O menino começou a vomitar, é claro. Mas o que eu estou dizendo isso? São traumas de infância. Você foi ferido. Você foi derrubado também. Na palavra do Senhor fala sobre Mefibosete, em que ele foi derrubado pela ama dele. Enquanto ela estava tentando cuidar dele, a que estava sendo a cuidadora dele, derrubou no chão e quebrou a perna dele. Então todos nós fomos derrubados. Todos nós em algum momento da nossa vida fomos feridos. E eu estou dando esses exemplos para dizer que em algum momento talvez te feriu de alguma forma. Mas você pode ressignificar. Mas você pode vencer esses traumas e essas dores. Então, quando você acolhe a sua criança interior, você vai ter o benefício de melhorar os seus relacionamentos e sua comunicação. Você não precisa repetir o que seus pais fizeram com você. Você não precisa repetir o que você passou na infância. E quanto mais você nega, quanto mais raiva você tem do que aconteceu com você, mais você vai reproduzir.
mesmo que inconscientemente você reproduz. Então é importante você acolher para você não reproduzir com nenhuma esfera sua de relacionamento aquilo que você passou. Reduz o estresse, reduz a ansiedade e te faz viver com autenticidade, é o que o mundo mais precisa, que você seja você. E com felicidade, porque você vai ser autêntico, você vai estar dentro do seu propósito, você vai estar sendo você. Você não vai ser uma cópia, você não vai precisar fugir de quem você é. Então eu quero deixar bem claro para você que é uma jornada. Isso que eu estou mostrando para vocês é uma pincelada rápida. Nós temos 30 minutos para falar de algo tão profundo e que toca profundamente em nós. Mas eu quero dizer para você que é possível curar a sua criança, que é possível acolher, que você não precisa fugir, que eu sei que às vezes a dor, o medo nos faz acreditar, não, eu tive uma infância linda e feliz. O que é lindo e feliz para você? Essa é a pergunta certa. Não, a minha família foi funcional. Funcional até que ponto? O que é funcional para você? Aprenda a questionar, a duvidar. Tente favorecer as suas memórias para que você possa acessar e entender. Então é uma jornada. Acolher a criança interior é um processo contínuo de autoconhecimento e de cura. Principalmente, seja gentil e paciente com você mesmo. Porque quando vier as dores, quando vier os gatilhos, você vai querer se culpar. Mas por que eu permiti? Por que eu fiz isso? Por que fulano fez aquilo? Então seja paciente com você. Você era uma criança e você fez o melhor que você pôde com o que você tinha. Hoje você não é mais essa criança. Então você pode se acolher. Você pode ressignificar e você deve mudar, sair desse lugar de culpa, de dor, de rejeição, de medo e assumir a sua verdadeira identidade. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Não é porque você se sentiu sozinho, não é porque seu pai te deixou, sua mãe te deixou, não é porque aquele amigo de infância te deixou que você está sozinho. Hoje você é a sua melhor companhia. E nós que cremos em Deus temos o nosso amigo Espírito Santo, porque foi o que o Senhor falou, eu vou, mas eu não vou deixar vocês desamparados, não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar o Espírito Santo para estar com vocês. Então você não está sozinho nessa jornada, busque apoio, busque ajuda, se você vê que você precisa, tenha uma rede de apoio de amigos, tenha pessoas que você pode confiar e desabafar, procure ajuda terapêutica, procure apoio, não morra sozinho, não morra calado. Não é porque na sua infância sua mãe e seu pai falou, cala a boca, fica quieto, você não tem importância, criança não tem vez, sai da sala. É que você precisa sair da sala todos os dias. É que você precisa se ausentar de você todos os dias. Chegou o momento de você se ver e se acolher. Então fica essa pergunta para mim e para você. Você foi acolhido? Como que essa palavra ressoa dentro de você? E agora eu quero que você responda aqui no chat. Ser acolhido, você foi acolhido? Você se sentiu protegido na sua infância? Você se sentiu seguro? Você foi bem recebido? Você foi querido? Você veio de uma gestação desejada? Os seus pais comemoraram quando você nasceu? Você sentiu essa alegria? Você comemorava aniversários? Para muita gente, aniversário é um gatilho. E a pergunta, como está a sua criança interior hoje? Como é que você está se sentindo? Ela está como essa menina aqui, calada, triste, rejeitada? Ela está como esse menino, acuado, com medo, com vergonha? Ou ela está livre, que nem está aqui? Sorrindo, feliz, satisfeita, porque conseguiu viver e ser quem ela foi chamada para ser. Então quero agradecer você que está assistindo no gravado. Agora a gente vai começar uma intervenção muito especial, mas que por sigilo a gente não pode compartilhar. Vem estar com a gente. Toda quinta-feira, às 20h30, você é muito bem-vindo conosco. Meninas, agora a gente vai parar a nossa apresentação.